Olá, eu sou a professora Andressa, aqui da Registro Interativo, e trago mais um vídeo para você que se interessa por História e Geografia. Mas antes, se inscreva no canal e deixe seu like. Também estamos no Instagram e Facebook. Vamos aprender como foi a colonização do interior do estado de São Paulo, começando por Jundiaí e Campinas. Como os bairros se tornavam cidades e como foi o trabalho escravo dos índios, africanos e italianos. Já aprendemos no vídeo anterior que o rei de Portugal dividiu o território brasileiro em 14 capitanias hereditárias e que o estado de São Paulo ficou pertencente à capitania de São Vicente e que o dever dos donos das terras era explorar e conquistar, e poderiam fornecer partes de seu território por meio das sesmarias, que era um processo jurídico de doação de terras. Também, os nativos daqui, conhecidos por índios, teriam suas vidas mudadas completamente. Aqueles índios que não fossem catequizados pela Igreja Católica seriam caçados pelos bandeirantes, que eram os filhos e netos dos primeiros portugueses que mudaram para o Brasil, e esses índios seriam escravizados nas fazendas deles. Mas isso foi proibido pela coroa portuguesa no ano de 1570, porque os padres jesuítas viam nos índios pessoas a serem catequizadas. Por isso, a coroa proibiu que os índios fossem escravizados. Então, os portugueses e seus descendentes trocaram os índios pelas pessoas raptadas da África. Por eles, não houve pedido de socorro. Bem no início da colonização do Brasil, o estado de São Paulo era completamente desconhecido pelos colonizadores. E o que queremos entender nesse vídeo é a região que se encontra ao norte de São Paulo. Esse lugar era conhecido naquela época da colonização como Mato Grosso de Jundiaí. Atualmente compreende as regiões de Jundiaí, Campinas e todo o nordeste do estado até a divisa com Minas Gerais. Pois bem, esse lugar começou a ser desbravado por Rafael de Oliveira, que tinha sido condenado pelo crime de bandeirismo, mas recebeu perdão da coroa por ter combatido contra os flamengos. No ano de 1615, ele, sua esposa e filhos tentaram a vida neste lugar, que passou a ser chamado por Nossa Senhora do Desterro de Jundiaí. Você acha que esse lugar prosperou? Se você disse sim, acertou. O fato é que essa região prosperou desde o início de sua formação, porque construíram um ponto de apoio para as expedições dos bandeirantes que se dirigiam aos sertões paulistas. Passavam por ali, descansavam, dormiam, compravam alguns produtos e depois seguiam viagem. Agora preste atenção. Com todo esse avanço, esse povoado construiu uma igrejinha, uma capelinha, e naquela época, um lugar só poderia ser reconhecido se tivesse uma igreja. Sabe por quê? Porque só tendo uma igreja, os moradores tinham direito a registro de nascimento, matrimônio, óbito, dentre outros, porque esse era o trabalho da igreja na época. Então, com essa igrejinha católica terminada, Jundiaí passou a ser reconhecida como vila em 1655. Jundiaí, reconhecida como vila, era muito maior em território do que é hoje. Vamos entender. Devido à sua expansão, mais terras foram sendo povoadas para a plantação de cana-de-açúcar. Muitos fazendeiros de outros lugares se interessaram em iniciar negócios por ali, e novas fazendas de cana-de-açúcar iam surgindo. Então, em 15 de novembro de 1732, outra sesmaria é concedida como ponto de parada para os tropeiros, homens viajantes que queriam chegar ao Mato Grosso e Goiás por causa da descoberta do ouro no Brasil. E por isso, essa sesmaria recebe o nome de Campinas do Mato Grosso. Opa! Você ouviu o nome de outra cidade? Campinas. Mas nessa época, Campinas não era uma cidade. Era um bairro rural da vila de Jundiaí. Mas e os índios encontrados nesse lugar? Muitos já haviam fugido.
Mas os índios encontrados nessa e em outras regiões não eram mais escravizados, como já aprendemos. Agora eles eram mortos, massacrados, assassinados. Porque sabe o que aconteceu com aqueles padres jesuítas que protegiam os índios de alguma forma? Foram expulsos do Brasil pelo secretário de Estado do rei no ano de 1759. Mas fazendas continuaram surgindo. Agora, mais pessoas trazidas da África como escravas, mais pessoas morando na região. Até que os moradores de Campinas, do Mato Grosso, também reivindicaram uma igrejinha que ficou pronta em 1774 e se tornou um povoado. Com o tempo, aquele bairro rural de Jundiaí, que recebeu o nome de Campinas, do Mato Grosso, foi mudando de nome por interesse de fazendeiros e da própria capitania de São Paulo, até que em 1797 se tornou uma vila independente de Jundiaí e recebeu o nome de Vila de São Carlos, e depois, em 1842, recebe o nome de cidade de Campinas. Nesse ano, essa sesmaria, ainda com trabalho escravo, começa a produzir café, mas como todo ser humano, ninguém aceita ser escravizado e por isso, muitos fugiam das fazendas e procuravam segurança nos chamados quilombos. Os escravos fugitivos de Campinas, Atibaia e Jundiaí se escondiam no quilombo Brotas, atual cidade de Itatiba. Esse quilombo era um lugar de fuga, um esconderijo, um lugar de resistência e liberdade no meio da floresta que ainda existia e existe. Mas mais um fato histórico acontece. Em 1850, é proibido trazer pessoas da África para o Brasil como escravos. Mas iria demorar mais 38 anos para que a princesa Isabel decretasse o fim da escravidão no Brasil, em 13 de maio de 1888. E agora? As fazendas não teriam mais escravos para enriquecer os proprietários. O que eles fariam? Pagariam salários a seus trabalhadores? Se você pensou assim, infelizmente errou. Olha o que aconteceu. O governo do Brasil aproveitou que a Itália estava passando por um momento de guerra. A população lá estava passando fome, enfrentando diversas doenças e pandemias, extrema pobreza, e falou que quem quisesse se mudar para o Brasil teria um emprego nas fazendas e ganharia terras, dinheiro. Parecia muito bom, um sonho, não é mesmo? Isso até aconteceu na região sul do Brasil. Lá os italianos foram trabalhar nas vinícolas e produziam vinho, mas e na região sudeste? Bem, no estado de São Paulo foi bem diferente. Eles até foram contratados com promessas de salários, mas isso não acontecia. Os italianos que vieram atrás de uma vida melhor assumiram o lugar dos escravos nas fazendas de café, ou seja, os fazendeiros paulistas trocaram os escravos africanos por escravos italianos. Mas algo seria diferente nisso: o tempo. Os africanos foram escravizados no Brasil ao longo de 300 anos. As fazendas com plantações de café na cidade de Campinas fizeram com que se investisse em novos meios de transportes. Metrô? Carro? Moto? Claro que não. Isso nem existia na época. Estamos falando da linha do trem, as ferrovias. Tudo era muito longe. Imagina você levar os produtos em uma carroça por 100, 200, 300 quilômetros. Demorava muito. Então mudanças foram acontecendo. E assim como Jundiaí, Campinas também foi se subdividindo. E novos bairros, distritos e vilas foram surgindo. Um exemplo dessa subdivisão foi a cidade de Paulínia, que veio acontecer muito recentemente, em 1964, mas teve seu início em 1798, com uma doação de Sesmaria. No próximo vídeo, como a cidade de Campinas deu origem a novas cidades, incluindo Paulínia, que chegou a ter uma refinaria muito importante, o que muitas cidades devem para as linhas do trem hoje tão esquecidas,
O que aconteceu com os escravos africanos e com os italianos e com os índios? Quando os japoneses vieram para cá e por quê? Aguarde!